Vamos lá. Altimetria. Lembrando, tudo que nós passamos na prova, tudo pode cair na prova. Teoria e cálculo e essa parte prática aqui de desenho. Bom? E o que a gente fez em campo também, o nivelamento com nível. Então, altimetria, levantamento altimétrico, nível, cota, qual a diferença, né? Nivelamento trigonométrico, o que é, como faz, nivelamento geométrico, o que é, como faz, tá? Simples, composto, qual é a lógica, qual é o cálculo, a gente passou isso também. Declividade, então a diferença de declividade, inclinação, se eu pedir, ou igual aquele exercício de terça-feira, com a proporção de dV e dH, para vocês saberem como calcular, qual é a lógica disso, tá? Esse desenho aqui de estacas com um perfil longitudinal, isso pode cair, ó, escala 1 para 1000 em X e escala 1 para 100 para Y, para dar destaque nessa diferença de altura, tá? Lembra que cada estaca é 20 metros e a gente tem as intermediárias para caracterização. Isso daqui, que é o desenho básico lá de nivelamento simples, geométrico, né? Nivelamento simples, uma estação com irradiado depois com a curvinha de nível que a gente esboçou. Locação, rampa, estudei terraplanagem, o volume a gente já teve na aula passada. O desenho das curvas de nível pode cair, coisinha teórica disso daí, tá? Desenho para vocês interpretarem, tá? Tem teoria, curva não pode bifurcar, não pode encontrar. Se acontecer o encontro, o que é? Escarpa, é isso, é aquilo, tá? Então, a diferença das partes de cotas, tá? Espigão, corredor, tal VEG, o que é, né? Desenhe ou interprete o que é isso. Marcar, correlacionar coluninha, que a gente faz essas dissertações, essas questões fechadinhas, né? Linha de comeada. Isso daqui é mais interpretação de curva de nível. Hoje vocês têm consciência de fazer isso daqui, condição de fazer isso daqui, tá? Porque vocês veem que aqui está o ponto mais alto, aonde pode ser essa linha de comeada para cálculo, por exemplo, de bacia hidrográfica. Mas a comeada é o quê? Seria basicamente o espigão dele, né? Essa linha de comeada, que é onde vai ser o divisor de água. Vocês têm condição de fazer isso hoje. A gente teve aquela revisãozinha ali no CAD, né? Dessa parte de concepção de curva de nível. Vamos lá. Desenho de perfil ridículo, pode cair. Né? Você correlacionar, você desenhar, seja o que for. De um perfil você desenha a curva de nível, de uma curva de nível desenhar o perfil. Ou correlacionar correta. Tá? Aqui está uma explicaçãozinha melhorzinha, geração de curva de nível, o que é e que distância vertical, que a gente já falou isso hoje, né? Aqui, ó, a representação de um mapa com o seu desenho, o que faz sentido ou não, tá? De novo, a parte de perfil. A gente, lá no início dessa aula, tem aquelas estaquinhas, que é basicamente isso daqui, perfil, tá? Esse daqui, não sei se vocês separaram, mas o cálculo de volume que a gente faz, o método das seções, é isso daqui, gente. Exatamente isso daqui. Só que ao invés de eu fazer dividido por 2 nas extremidades, lá no método que a gente aprendeu terça-feira, a gente multiplica por 2 o que é 1/2, mas isso daqui é derivados, tá? Derivados. Isso daqui é o método das superfícies, aquele lá que a gente faz o método das seções, tá? Se eu me danar, eu jogo um desse também, tá? Que esse daqui é para curva de nível, se eu colocar a área disso daqui, eu posso cobrar isso daqui. Beleza? Coloquei que a área disso aqui é 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, 15 metros quadrados, vocês têm condição de fazer, tá? Esse daqui, que daí é a explicaçãozinha daquela fórmula que a gente fez, desenhar essa curvinha de nível, posso pedir para esboçar, para calcular. Isso daqui é mais fácil que aquela outra, né? Porque tá tudo desenho fechado, medida fechada. Vamos lá. Próximo. Nivelamento, a aula de nivelamento que a gente teve e que a gente fez aquele levantamento em campo. A partir de terça-feira, gente, é a prova. Depois disso, é só projeto.
tá? A gente vai terminar, eu vou passar para vocês o projeto de cálculo de volume de movimento de terra de um condomínio, a gente vai finalizar aquele de lá e vai fazer mais um em campo, tá? Então, a gente tem aí, fora aqueles outros dois que já foi feito de planimetria, e a planimetria georreferenciada, eu não corrigi eles ainda. A gente tem o que foi feito semana passada, que vai ser um trabalhinho, tá? Porque hoje a gente vai usar aquilo lá mais como base, que eu vou passar para vocês. Vai ter o cálculo de volume e ainda mais um projeto, com a estação total usando a memória. Beleza? E isso tudo daqui para dezembro. A gente vai fazer, vai dar tempo. Não preocupa não, querida, dá tempo que vai vir muitos dados já tratados para vocês. Nivelamento geométrico, tá? Então, isso daqui, gente, vocês têm que saber calcular. Vocês têm que saber calcular ponto final. A IPR, visada ré, visada avante, o que é interpretar esses cálculos, tá? Eu posso dar isso daqui faltando toda a tabelinha preenchida, faltando só um dado, e você tem que se virar para calcular, tá bom? Então, basicamente é isso, ó. Transporte de referencial de nível é tipo transporte coordenado, lá com já o referenciamento, a diferença é que, ao invés de ser a coordenada TM, XY, você tem a vertical. Daí a lógica é a mesma, tá? Aqui, ó, não sei se vocês fizeram esse exercício, né? Eu já deixo o gabarito para vocês. E essa daqui seria a estimativa, né? Esse exercício aqui geraria essas curvas de nível. Tá bom? Vamos lá, próxima aula, cálculo de cota e planimetria, que é o que a gente abriu agora, né? Que a gente estava revisando esse conceito, né? Plano e altimetria, a gente pega o x, o y, o i, integra eles com a cota, né? dv para positivo e negativo. Aqui que eu apresento a simplificação, né? da interpolação para o nominho que vocês já conhecem. Não vai ter cálculo de poligonal, tá? Se tiver poligonal, já vai ser com os dados fornecidos para vocês, tá bom? Quem precisar recuperar a P1, vai ser uma prova específica para P1, que daí vai cair poligonal, tá bom? Aqui é curvinha de nível, tá? Com esse esqueminha do DI e DH, que fica bem simplificado. Aqui, ó, tem um levantamento para fazer, mas já tem um gabaritinho, tá? Isso daqui é mais para revisar. Nós vamos ter que calcular a cota, né? A cota, logicamente. Logicamente. Tá? No máximo que eu posso pedir aqui é a partir da coordenada total. Tá? Então, eu já corrijo, já faço tudo a partir da coordenada total, você pode daí ter que se virar. Estaca oeste, cota. Tá? Então, se prepara. Ó. Coordenada total, estaca oeste, cota, a partir da coordenada total pode cair. Até as correções, daí eu já considero que você já foi satisfatório na prova. Tá bom? Beleza? Tá. Agora a gente tem cálculo de volumes. Vocês veem que pula da 7 para 8, porque eu puxei a aula da 7 para 9. A aula 8 é o UTM, eu puxei para a prova 1. Tá? Cálculo de volume, a gente viu, né, na terça-feira. Cálculo de volume básico, simples, tá? Mas que é importante essa visualização espacial, tridimensional, tá? Com as correlações aqui de declividade que a gente viu lá. A terraplanagem aqui, o que seria a cota média, a cota de passagem. Isso vocês gravaram? O que é cota de passagem? Isso pode ser coisa teórica, gente, por isso que eu estou batendo aqui de novo. O que é cota média? Cota de passagem. São sinônimos, tá? Cota média, cota de passagem. O que é? É onde o corte e o aterro são iguais. O volume de corte e aterro são iguais, perfeito. Tá? Então, eu posso falar, determine qual é a cota para que não tenha apenas movimento de terra, mas sem transporte de terra. O que é o que eu estou pedindo? Repete, professor.
Calcule a cota onde eu tenho apenas movimento de terra, mas não transporte de terra. É para calcular a cota média. Perfeito. Por quê? Eu vou arrancar de um lado, colocar no outro, mas não vou nem comprar e nem ter que despachar terra. Sem botar fora e sem compra de terra. É o quê? Onde o volume de corte de aterro é igual. Tá vendo que, assim, é um conceitozinho que eu posso pedir com outras palavras? Por isso vocês têm que saber o que é cota média, o que é cota de passagem. Determine a cota onde o volume de aterro e corte são iguais. Tá simples. Agora, aquela outro exemplo é uma maneirinha de eu pedir um conceito junto com o cálculo. Se você não sabe o que significa, você não vai calcular, por mais que o cálculo seja banal, seja simples. Tá? Inclinada, a mesma coisa, método das seções, método dos pesos, daqui para áreas regulares. Tá? Método das seções a gente viu, e eu posso pedir, especificar, eu quero pelo método das seções. Eu quero pelo método dos pesos. Eu quero pelo método das alturas ponderadas. Por quê? Porque eu quero, ponto. Tá bom? Ah, professora, mas eu acertei, só que fiz por outro método. Só lamento, porque eu pedi um método específico. Agora, se eu falar apenas calcule o volume, cara, faz do jeito que você sentir no teu coração que você tem que fazer. Tá? Agora, se eu especificar o método, tem que fazer o método que eu pedi, tá bom? Então, aqui tem a explicaçãozinha. Alguém ficou com dúvida nesse método das seções e método dos pesos? Ó, desenhar a linha de passagem. Lembra? Cota de passagem tem a linha de passagem. O que é linha de passagem? Se eu tenho a minha cota de passagem, eu consigo fazer a curva de nível dessa minha cota de passagem. E eu sei que essa é a minha linha de passagem. A partir daqui eu corto, a partir daqui eu aterro. Entendeu? Dúvidas aí? Não. Não? Tá. Volume, cota média, cota de projeto, beleza. Vamos lá e para a última parte, que é a área irregular. A gente pode calcular pela método das alturas ponderadas. O que é isso mesmo? Média das alturas vezes a área. Ponto, achei o volume. Tá? Média das alturas. Por que alturas ponderadas? Média ponderada. Soma tudo e divide. Ponto. Proporcional à área. Daí que está a diferença. Nos outros, a área tem que ser igual. Seja triangular, retangular, o que seja, as áreas têm que ser iguais. Nesse, não. Tá? Aqui eu dou uns exemplos de áreas iguais. Você vai ver que pesos e métodos das seções e métodos dos pesos, tudo dá certo. Agora, quando eu chego em áreas diferentes, eu tenho que usar aqui Heron, tá? Que é o semiperímetro, soma os perímetros, divide por 2 e calcula aqui a área. Ou seja, independente do formato, o jeitão do triângulo, você consegue calcular. Tá? Aqui você tendo a cota e a área, você consegue fazer. Tá? Aqui eu sinto que a gente passou um pouquinho rápido na última aula. Então, se vocês quiserem, podemos revisar isso daqui. Tá bom? Mas é basicamente isso daqui. A gente usa, ó, forma de Heron, calcula a área. A partir do momento que calculou a área, eu tenho a minha cota determinada de cada pontinho, ó, Z1, Z2, Z3, eu faço a médiazinha, daí eu acho o meu volume. Qual que é o volume? Volume igual a área, que eu acho pelo quê? Pelos ladinhos. Daí eu faço a média das alturas e multiplico a área. Daí eu vou achar aqui, ó, esse 85,97 vai ser o meu volume deste ponto. Volume deste ponto, volume deste ponto, volume deste ponto, volume deste ponto. Aqui eu tenho volume total e área total. Daí eu uso aquela fórmula de volume igual a cota determinada, volume igual a cota de passagem menos cota determinada vezes a área total.
É isso? Cota de passagem igual a cota determinada vezes volume dividido pela área. Então, é isso mesmo. Já fiz a... Então, lembra que eu falei, essa fórmula é importante, a gente usa em todos os métodos? A gente usa aqui. Por quê? Isso. Aqui, ó. Minha cota determinada mais o volume dividido pela minha área, eu acho minha cota de passagem. Está aqui a descrição do cálculo. Tá? Empolamento, lembra? Empolamento é quando a gente cava, ela faz aquela, agrega volume, fica mais volumoso, a gente não consegue voltar sem compactar. Compactar é diminuir o volume. Então, a gente pode ter uma relação direta ali de que o empolamento vai ser em média de 30% a 35%. Tá? A gente tem aqui, ó, solo, rocha detonada, o empolamento é de 50%. Solo argiloso, 40%. Terra comum, 25%. Solo arenoso seco, 12%. Porque a areia não tem tanto empolamento quanto a argila ou a terra mesmo. Então, o padrão que a gente usa é de 30% a 35%. E a gente tem que lembrar disso quando a gente vai comprar caminhão de terra. Porque a gente vai comprar, vai compactar, ou seja, comprou 5 metros cúbicos, vai estar na obra 3,5, tá? No 4, beleza? Aqui a gente tem as correlações de gama, tá? Como que a gente usa isso? A gente viu na aula passada as correlações dele, empolamento, compactado dividido pelo solto. Compactação é o compactado dividido pelo aterro, que aterro é o aterrado, é o compactado, né? É o de corte aqui, perdão. Corte dividido pelo solto, corte dividido pelo aterro, é basicamente regrinha de 3, tá bom? Creio que nesses 20 minutinhos que eu passei aqui com vocês os slides, eu dei uma pegada, uma geral aqui de todo o conteúdo da prova 2. Dúvidas? Tudo isso? Um de cada vez. Pra a gente não pegar aqui. Ok.